Bom dia, sou a Susan Carol Smith. Nossa mensagem de hoje é: está consumado. Agora a minha querida mãe com o programa de hoje. Muito obrigada por ter clicado em nosso canal, a transmissão da Bíblia Aberta. Hoje estamos em YouTube e Facebook. Hoje, clique no botão curtir e compartilhe com seus amigos essa transmissão. Se não clicou ainda no botão se inscrever, faça-o. Depois haverá um sino que clique nele para tornar preenchido. Assim receberá as notificações da transmissão. Faça isso se o programa for uma benção. Agora, Susan, com a devoção de hoje. A devoção de hoje é tirada de Um Dia de Cada Vez, um guia devocional para cada dia do ano, escrito por Dr. Alan Smith e traduzido por Susan Carol Smith. A devoção de hoje é encontrada em Efésios 6, 18 a 19, versão Almeida, revista e corrigida 2009. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Devemos orar continuamente até que nossa oração seja respondida. Ao orarmos, devemos ser muito sensíveis aos desejos do Espírito Santo. Precisamos ser persistentes com nossos pedidos e petições. Os santos de Deus devem orar uns pelos outros. Paulo desejava a oração como deveríamos para que fôssemos destemidos e confiantes em apresentar o Evangelho e pregar e ensinar adequadamente o Novo Testamento, que é a história de Jesus e ele crucificado. Judas 1:20, versão Almeida, revista e corrigida 2009. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Agora, a minha querida sobrinha Manuelita, com o nosso tema Escritura para a transmissão. O nosso tema Escritura é encontrado em 2 Crônicas 7:14, versão Almeida revisada e corrigida 2009. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora, Susan com um hino e testemunho. Hoje irei cantar um hino que eu gosto muito. É um hino que eu conheço há muitos anos, quando eu era adolescente. Era um hino que eu escutei primeiro em inglês.
era um hino que, como adolescente, eles cantaram num acampamento quando eu era adolescente. E eu lembro que havia montanhas todo ao redor daquele acampamento. E quando a gente cantava esse hino, eu pensava, olhava para aqueles montes e pensava no que realmente a mensagem fala. A mensagem fala sobre a cruz de Cristo. E como era naquela monte, no Calvário, eu pensava nisso. Então, preste bem atenção, porque a mensagem desse hino tem muito a ver para os nossos corações e nosso crescimento na palavra de Deus. Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, com emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Perdão. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também a minha cruz, até por uma coroa trocar desta glória do céu, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Esta cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Mas me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também a minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha e a dor quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar
da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também a minha cruz, até por uma coroa trocar, até por uma coroa trocar. Sim, eu quero levar essa cruz, até por uma coroa trocar. Eu espero que você carregue a sua cruz, para que você também possa, um dia, trocar aquela cruz por uma coroa. Voltarei já com a mensagem de hoje. Está consumado. Está consumado. João 19, 17 a 30. Versão Almeida, revista e corrigida 2009. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade. Estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus e Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou Rei dos Judeus.
Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lançamos sorte sobre ela, para ver de quem será. Isso foi assim para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram essas coisas, e junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no isopo, lá chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinou a cabeça, entregou o Espírito. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, chegamos à tua presença agora e pedimos que fale ao nosso coração. Eu peço que me unge com teu Espírito Santo, para que as palavras que eu falo possam falar aos corações que estão escutando a tua palavra. Ó Senhor, que todos os que estão escutando possam receber a mensagem que tu tens para cada um. Que a tua mensagem seja recebida e que corações possam se tornar para ti ou se envivecer mais em teu serviço ou voltarem para o teu caminho. Senhor, pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Nós lemos João 19, 17 a 30. Vamos começar com o versículo 17. E levando ele às costas a sua cruz. Essa é a resposta da humanidade para o único homem bom que já viveu. Saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota. Sem dúvida, fala do que é referido atualmente como Calvário de Gordon, nomeado para o general britânico que descobriu o local da crucificação e do túmulo. Versículo 18, onde o crucificaram. A crucificação foi uma das formas mais horríveis de morte que a mente torturada do homem poderia começar a conceber.
e com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. Proclama tal sendo projetado propositadamente, colocando entre 2 criminosos. No entanto, nestes seus inimigos cumpriram Isaías 53, 9. Que maravilha, não é? Ainda que é um caso muito triste, o que aconteceu, Jesus sendo pregado na cruz sem ter feito nada errado, ele, além disso, foi colocado no meio de 2 criminosos. E essas pessoas que fizeram isso não sabiam que estavam fazendo alguma coisa correta. Porque em fazer isso, eles cumpriram a escritura em Isaías 53, 9. No versículo 19, e Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. Foi feito por Pilatos, apesar dos judeus. Ele não perguntou aos judeus se ele poderia fazer isso. Ele fez por sua própria vontade. E nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Embora pretendido como sarcasmo, no entanto, era a verdade e assim foi projetado pelo Espírito Santo. No versículo 20 diz: e muitos dos judeus leram este título. Serviu ao seu propósito exatamente como Pilatos esperava que fosse. Porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade. Significa que estava imediatamente fora dos limites da cidade e ao lado de uma grande rodovia. E estava escrito em hebraico, grego e latim, que eram as línguas que falavam naquele lugar, naquela época. Então, todos que passaram por aquela rodovia veriam aquela cruz e o que estava escrito nela. E no versículo 21 diz: diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas rei dos judeus, mas que ele disse: sou rei dos judeus. E no versículo 22 diz: respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Na verdade, ele estava dizendo: você o acusou falsamente de se rebelar contra César. E sabe que mentiu na minha cara. Olha lá. Pilatos está dizendo para os principais sacerdotes dos judeus: você acusou falsamente de ser rebelde e de se rebelar contra César. É isso que os judeus estavam falando quando eles disseram que ele não era o rei dos judeus ou qualquer outra coisa. Que disseram que ele não que ele rebelou contra César. Mas eles, quando disseram isso, eles estavam mentindo a cara de Pilatos, não é? Então, por isso ele escreveu rei dos judeus. E quando ele escreveu isso, ele não voltou para trás, como os sacerdotes queriam. Isso é muito interessante, não é?
No versículo 23 diz: tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, refere-se ao trabalho horrível que está sendo concluído de pregá-lo na cruz. Esses soldados, talvez eles nem queriam fazer isso, mas foi ordem de cima. O capitão, ou quem estava acima deles, disse: você tem que pregar ele na cruz. E eles tiveram que fazer isso. Então, esses soldados, tendo, pois, os soldados crucificados a Jesus, esses que tiveram que colocá-lo na cruz, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. Parte significa que 4 soldados foram empregados na crucificação. Esse foi o pagamento extra por um detalhe tão horrível. Que coisa, não é? O pagamento extra que esses soldados receberam foi poder ter as vestes de Jesus. E também a túnica. Mas, continuando aqui no versículo, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. O valor deste vestuário era que ele não tinha costura nenhuma. Significando que era todo um pedaço completo. Então os soldados disseram no versículo 24, disseram, pois, uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver de quem será. Que coisa nobre que esses soldados fizeram, não é? Porque não queriam rasgar aquele pedaço de vestura muito bonito e caro, com muito valor, que era a túnica de Jesus. Então, eles apresentam que João evidentemente viu e ouviu com seus próprios olhos e apresenta que João evidentemente viu e ouviu com seus próprios olhos e ouvidos. Na verdade, parece que ele foi o único discípulo a ficar perto da cruz neste momento. Porque nas outras epístolas não diz isso. Mas em João, ele refere essa parte deles que eles lançaram sorte sobre a sua túnica. Isso foi assim para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Isso é encontrado em Salmo 22, 18. Então, se você quer ver que era uma referência no Velho Testamento, é em Salmo 22, 18. Os soldados, pois, fizeram essas coisas. Tão pouco eles perceberam que estavam cumprindo as escrituras. Que coisa, não é? As escrituras terminam sendo cumpridas porque Deus deu a palavra. O homem que não conhece Deus não sabe dessas coisas. Mas com tudo isso, eles cumprem a escritura. No versículo 25 diz: e junto à cruz de Jesus estava sua mãe. O sofrimento que ela deve ter suportado enquanto assistia a esse espetáculo é
sem dúvida, além de compreensão. Você que é mãe, imagine vendo o seu filho sendo crucificado como Jesus foi. E aí você pode te colocar no lugar de Maria, quando ela estava vendo que Jesus estava sendo crucificado. Continuando o versículo 25. E a irmã de sua mãe, Maria, estava com ela. A irmã de sua mãe, da mãe de Jesus, estava lá. E Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Então, Maria, a mãe de Jesus, estava lá. A irmã da mãe de Jesus estava lá. A mulher de Clopas, que era Maria também, e Maria Madalena. Estavam todos lá, assistindo tudo isso. A irmã de Maria, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena estavam dando forças a Maria, mãe de Jesus. É assim que a gente faz quando a gente está unidos junto com os outros. É assim que a gente deve agir. As mulheres devem estar juntos para sustentar uns aos outros. É por isso que a gente precisa estar na igreja junto com outros crentes, para poder dar sustento a cada um nas suas dificuldades. Tá vendo? A Maria, mãe de Jesus, estava com as outras senhoras para poder aguentar a dor que ela estava sentindo. Mesmo assim, devemos fazer no dia a dia com nossos amigos também, irmãs em Cristo. No versículo 26 diz: ora, Jesus vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, João, o autor deste livro, que ele estava referindo a ele mesmo, disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Devido aos seus próprios meio-irmãos não acreditaram nele, Jesus colocaria o cuidado de Maria nas mãos de João, o amado. No entanto, a ressurreição curaria isso. Você está entendendo o que eu estou dizendo aí? A mãe de Jesus estava ali, mas Jesus sentiu necessidade de colocar a sua mãe nos cuidados de alguém que a cuidaria como ele queria que ela fosse cuidado. Porque seus irmãos não acreditaram nele. Seus meio-irmãos não acreditaram nele. E assim eles iam também, talvez até zombar de sua mãe ou fazer algo que ele não queria que fizesse. Então, ele pediu a João que cuidasse de sua mãe como se fosse a mãe dele. Que coisa linda, não é? Depois disso, ao discípulo, 27, depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Jesus disse a João que a partir daquele momento ele deveria olhar para Maria exatamente como sua própria mãe. É isso que ele está dizendo. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Ô João, eis aí a tua mãe. Cuide da minha mãe como você cuida da sua mãe. E o que João fez? Vamos ver, continuando aqui. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Interessante. Proclama João falando de si
mesmo na terceira pessoa. E a tradição diz que João cumpriu o mandamento do Mestre na totalidade. Que coisa linda, não é? Versículo 29. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, fala dos últimos momentos antes da sua morte, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Você vai ver que isso está escrito em Salmo 69, 21. Versículo 29 diz: estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. Apresenta um tipo de vinho que não era intoxicante. E encheram de vinagre uma esponja e, pondo-a num isopo, lhe chegaram até a boca. Era isopo, que também era usado para colocar o sangue no batente da porta no Egito na primeira Páscoa. Em certo sentido, é um símbolo da humanidade de Cristo. Isopo foi usado para colocar o vinagre, para colocar na boca de Jesus. Isopo também foi usado para colocar naquele sangue do cordeiro que eles no Egito tiveram que colocar na porta. E eles colocaram na porta formando uma cruz, olhando para o Calvário naquela época. Mas também este isopo simboliza a humanidade de Cristo, que Cristo veio, encarnou-se, viveu a vida humana para nos mostrar que ele poderia, para poder nos salvar do que a gente estava caminhando para a eternidade sem ele. Mas Jesus morreu na cruz. Ele veio, tornou-se homem para que nós pudéssemos ter a vida eterna com ele e não condenado no lago de fogo que arde para sempre. Que maravilha, não é? E quando Jesus tomou o vinagre, referia-se a um umedecimento dos lábios e da língua, que havia secado por causa da perda de fluido corporal. Provavelmente ele pediu isso para poder falar as últimas palavras. Então, se é assim mesmo, quando Jesus disse, onde é que foi? Ele diz: tenho sede. Talvez ele teve que esforçar de uma maneira tal para poder dizer aquelas palavras: tenho sede. Mas ele pediu isso para que ele pudesse ter a força para dizer as últimas palavras que ele tinha que dizer. E quando ele foi umedecido os lábios com aquele vinagre, imagine. Vinagre arde, não é? Imagine ele recebendo aquele vinagre na boca. Em vez de eles darem água, eles deram vinagre. Como devia ter ardido. Mas ele pôde falar as últimas palavras, porque pelo menos umedeceu a sua boca.
E quais foram as suas últimas palavras? Ele disse: está consumado. Proclama as maiores palavras ainda que o alto preço que qualquer pecador jamais poderia ouvir. De fato, a dívida do mundo foi paga. Cada pingo da lei foi cumprido. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Jesus não morreu de suas chagas. Ele livremente deu sua vida, de fato, morrendo quando o Espírito Santo lhe disse para morrer. Hebreus 9:14. É verdade. Jesus carregou sobre si os nossos pecados. Naquela cruz, depois de ter batido nele e ter todas aquelas dores no seu corpo, até o momento, ele não morreu por causa daquelas feridas, não. Mas ele sofreu por causa daquelas feridas, porque foram feridas para nos redimir. Ele não morreu por causa disso. Ele suportou toda aquela dor que nós colocamos sobre ele. Mas ele suportou tudo aquilo e entregou o seu espírito na hora que o Espírito Santo queria que ele fizesse. Ele disse: está consumado. E depois que ele disse isso, foi que ele inclinou a cabeça e entregou o Espírito para você, para mim, para que nós pudéssemos ser salvos do pecado. Nós não merecemos o que ele fez por nós. Eu não mereço. Nenhum de nós merecemos. Mas ele morreu por nós. Vamos deixar que ele morreu em vão? Ou vamos nos entregar a ele para que ele possa nos salvar? Porque ele já nos salvou. Mas nós só somos salvos quando a gente aceitar a ele o que ele fez por nós. Quantas vezes eu já usei este exemplo e vou dizer agora de novo um exemplo da pérola. É uma história muito linda. Uma história que, para mim, é uma das maiores. Esse missionário foi com esse homem na Índia para caçar pérolas. E ele achou uma pérola e trouxe e disse: mas que pérola perfeita! E o homem da Índia disse: essa pérola é bonita, mas não é a mais perfeita. A mais perfeita eu tenho em casa, porque custou a vida do meu filho.
Ele foi muito, lá no profundo, tão profundo para achar aquela pedra, que quando ele chegou com aquela pérola, quando ele chegou em cima com a pérola, ele morreu, porque não aguentou a pressão da água lá embaixo. E passou-se um tempo e o homem está falando com o missionário: eu vou fazer uma penitência, eu vou caminhar de joelhos por tanta distância, eu não lembro exatamente quanta distância, mas de joelhos. E vou fazer essa penitência para poder receber, para poder ser salvo. E o missionário disse: mas você não pode, isso não adianta, não é assim que é a salvação. Mas o homem não entendia o que o missionário queria dizer. Aí um dia o homem chamou o missionário para a casa dele e disse: olha o que está dentro dessa caixa. E o missionário abre, aí está a pérola que o filho achou, né? E o missionário disse. Aí o homem disse: eu quero que você tenha isso, essa pérola, antes de eu ir na minha penitência, porque eu não sei se vou voltar, mas eu quero que você tenha essa pérola. E o missionário disse: tudo bem, mas me diz o que eu preciso fazer para pagar por essa pérola. Não, você não tem que fazer nada. Custou a vida do meu filho, não precisa fazer nada. Mas eu quero fazer, eu posso trabalhar para você, eu posso pagar. Me diz quanto que eu preciso pagar, o que eu preciso fazer. E o homem disse: não, você não está entendendo. Custou a vida do meu filho, não há preço que pode pagar por essa pérola. O missionário disse: exatamente. A nossa salvação custou a vida do Filho de Deus. Não há nada que possamos fazer que possa pagar o valor daquele preço. Por isso que precisamos receber de mãos abertas a salvação. É isso mesmo. Cristo morreu na cruz. Ele disse: está consumado. Entregou o seu espírito. Se está consumado, porque a salvação que você estava esperando está aqui, agora, para você receber Jesus como seu Salvador. É o momento da salvação. Agora vamos inclinar a nossa cabeça. E se você quer aceitar a esse Jesus que morreu na cruz para te salvar, receber a salvação que ele trouxe para você, que você não merece, mas não há outro meio de receber, de poder ter essa salvação, a não ser receber de mãos abertas o que ele fez, esse sacrifício enorme que ele fez. E se você quer fazer isso, você vai repetir essa oração comigo. Eu vou dizer umas palavras, eu dou uma pausa e você repete. Direi mais até a gente ir ao fim da oração.
Agora, a oração não vai te salvar. Mas se você fizer a oração de todo o teu coração, e o que está no teu coração é que vai te salvar. Então, façamos essa oração agora. É chamada oração do pecador. Querido Deus no céu, venho a você, no nome de Jesus. Eu sinto muito pelos meus pecados. A forma como eu tenho vivido. As coisas que eu fiz. Por favor, me perdoe. E me purifica com o seu sangue precioso de toda injustiça. Com minha boca, eu confesso o Senhor Jesus. Em meu coração, eu creio que Deus o ressuscitou dos mortos e ele está vivo. Este momento, aceito Jesus Cristo como Salvador da minha alma. E eu faço dele o Senhor da minha vida. E segundo a sua palavra, que não pode mentir, estou salvo, estou limpo, estou perdoado, estou salvo, em nome de Jesus. Amém. Escreva no comentário, eu vou pedir que você faça algumas coisas, certo? Primeiro, escreva no comentário, seja Facebook ou YouTube, que você aceitou a Jesus hoje. O comentário será embaixo deste vídeo, ou dependendo se você está dependendo como é que está no seu computador ou no seu tablet, pode estar ao lado também. Mas a maioria das vezes está embaixo, certo? Então escreva e nos diz que você aceitou a Jesus hoje, para que possamos orar por você, para que você possa crescer e permanecer no Senhor. Agora, outra coisa, segunda coisa que quero que faça, porque vai ajudar no seu crescimento espiritual, é falar a outra pessoa que você aceitou Jesus como seu Salvador. Agora, algumas pessoas vão estar alegres, outras não vão estar alegres com você. Mas não deixe que te entristeça, porque isso ajudará você a crescer no Senhor. Agora, outra coisa, eu peço que você consiga uma Bíblia. Se você tem a Bíblia, olhe para ver se é uma versão boa. Eu te digo que a versão que nós usamos agora aqui é a versão revista e corrigida 2009. São Almeida, é a versão Almeida, revista e corrigida 2009. Agora, em Apocalipse 22, 18 a 19, diz: porque eu testifico a todo aquele que ouvir a palavra da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa,
que está escrita neste livro. Então, você pode receber pragas ou até perder a sua salvação, acrescentando ou tirando algo da palavra de Deus. Então, não é bom que a gente faça isso. E por isso que eu te peço, veja que esteja com a versão que é correta. A versão Almeida Revista e Corrigida é correta. Verifique com outra mensagem que o sentido é corretamente o mesmo sentido dessa versão, se você tiver outra forma, outra versão. Agora, se modifica um pouquinho, a versão não é boa. Então, não use aquela versão. Procura outra versão. Por isso que eu te digo, se você puder comprar uma versão Almeida Revista e Corrigida, seria melhor. E se você precisa de uma Bíblia que possa te ajudar a entender o que está escrito na palavra, você pode encontrar, eu não sei exatamente qual, em algumas das bibliotecas você pode encontrar a Expositória de James Swigert. E lá haverá, em preto, estará escrito a palavra de Deus. O que estiver escrito em vermelho é a explicação que James Swigert está fazendo do texto. Não é acrescentando, não é tirando. Ele está dando uma explicação e colocou em outra cor. As palavras pretas são as palavras que é a palavra a Bíblia. Então, seriam algo para te ajudar a entender melhor a Bíblia, certo? Então, procure uma Bíblia. É muito bom ter a Bíblia correta. Agora, também a outra coisa que eu te peço é que procure uma igreja. Na igreja que você for, procure que essa pessoa conhece a palavra de Deus. Use a palavra que é a palavra correta, que está na Bíblia que você tem conseguido, que é uma palavra que é o mesmo sentido da versão Almeida Revista e Corrigida. Agora, eu também peço que você procure a igreja, procure ver se naquela igreja você está sentindo o Espírito Santo como você está sentindo agora aqui, nesta mensagem, no que você está escutando hoje. Se você está sentindo a presença de Deus da mesma forma naquela igreja, você está na igreja correta. Mas se naquela igreja você não está sentindo a presença de Deus, não é um lugar para você. Procure outra igreja. Até que você ache a igreja correta. Quando você achar a igreja correta, converse com o pastor ou a pastora daquela igreja, não importa que seja homem ou mulher, e pergunte sobre o batismo das águas. Eles vão te explicar e diz que você acabou de aceitar Jesus como Salvador e gostaria de ser batizado nas águas. E eles vão te ajudar e te guiar em fazer isso. Agora, Deus te abençoe, é a nossa oração. E a paz do Senhor esteja convosco.